Eu converso aqui com o professor Rodrigues Silva, ex-seminarista, e gostaria de que o amigo analisasse como está vendo esse momento da falta da fé em Deus por uma parte da população. Nós vivemos realmente num período muito conturbado. O Espiritismo explica que é uma fase em que estamos vendo o resultado de muitas encarnações de espíritos inferiores. E essa falta da espiritualidade tem provocado muitos conflitos, muitas perseguições e muitos preconceitos na humanidade. Qual a importância da Igreja Católica para o mundo? A Igreja Católica, apesar de ter sido muito criticada no passado pelo que ela fez, atualmente é uma entidade relativamente progressista. Boa parte dos padres e bispos segue a teoria do progresso político e defende as causas humanas, as causas humanitárias, os problemas sociais. Como como se comportar numa igreja no momento da celebração? Naturalmente, tem que predominar o respeito e o silêncio, pois ali é uma casa de oração, é uma casa em que as pessoas se concentram para pedir a Deus e para agradecer os benefícios recebidos. Professor, como é que o senhor está vendo essa rivalidade entre eleitores que não existia no Brasil? Nós estamos num período de polarização. Os ânimos estão realmente excitados e por isso tem havido muitos casos de violência. O que fazer para a gente diminuir um pouco ou acabar com essa violência? Naturalmente é indicado que as pessoas respeitem o direito do próximo. A indulgência para com os erros do próximo é um fator essencial. O que mudou nas pessoas do seu tempo até agora? Nós estamos no período da humanidade em que o senso de liberdade é muito mais acentuado. Então, muitas vezes, também o preconceito, a discriminação chegam ao auge. Então, professor, pelo que o senhor fala, essa liberdade que se tem agora, vai evitar que a gente volte aos bons tempos do respeito, do amor e do carinho? Bem, o senso de liberdade é essencial no ser humano, mas naturalmente ela não é ilimitada. A liberdade só vai até onde chega o direito do próximo. Em outras palavras, o senhor está dizendo liberdade com responsabilidade. Justamente isso. Professor, o que o senhor falaria para as famílias que estão brigando por questão política dentro da própria casa? Um torce para um partido, outro pelo outro. E aí a guerra dentro de casa. Infelizmente, isso acontece realmente. É preciso a gente lembrar que o ser humano tem o livre-arbítrio. Então, cada um, por mais errado que seja, tem direito de ter sua opção. Professor, vai precisar de um grande líder no Brasil e no mundo para que a gente chegue mais uma vez à paz? Sim, o mundo está precisando de verdadeiras lideranças para se ter mais paz nesse mundo. Olha, nós estamos aí para acontecer o segundo turno das eleições, não é? 2022. E há muita gente que está preocupado com violência. O que é que o senhor, o que é que você diz para quem vai votar e ter mais carinho com o irmão? Qual a sua mensagem? Conforme eu disse, é preciso que se respeite o direito do próximo. Por mais errado que ele esteja, ele tem seu livre-arbítrio. No tempo de seminarista, como era o seu tempo? Bom, aquele tempo era mais calmo.
as coisas aconteciam com menos polaridade, com menos discussão e menos preconceito. Professor, o senhor acredita que o diabo existe? Não, o sentido de diabo é simplesmente espírito mau. Assim como existem milhares de espíritos bons, existem milhares de espíritos maus. Esse é o sentido de demônio ou diabo. O saudoso padre Vianney dizia que o diabo não existe. Dizia assim, o diabo é eu, o diabo é você, o diabo é quem faz mal aos outros. Como é que o senhor define isso? Isso tem sentido sim, porque realmente quando o homem é mau, quando ele pratica o mal, ele está sendo um mau espírito. Então, que cada um entenda, porque se vende aquela imagem, não, o diabo está ali atentando. Se o diabo é quem faz mal aos outros, o diabo não está tentando, você está se transformando num diabo, é isso? É justamente. Então, professor, a essa altura, vamos pedir a Deus que se encontre mais, que o povo se encontre mais com Deus e menos com o diabo. O que é que eu quero dizer com isso? Que tenha mais paz. Quem tem paz, quem não agride, ele fica longe do diabo. Justamente isso. Tá bom, professor, muito obrigado pela entrevista. E o senhor acredita que Jesus está voltando? Jesus está voltando não fisicamente. O Espiritismo explica que a segunda vinda de Cristo é a cobrança que ele vai fazer da humanidade, é a cobrança do que ele plantou aqui na Terra. Se Jesus chegasse hoje aqui na Terra, o que poderia acontecer com ele? Certamente seria condenado à prisão perpétua ou à forca. É porque tem gente que se acha maior que Deus, né? Não há dúvida. Só que é maior que Deus só em pecado. Justamente. Não é isso, professor? É. Muito obrigado, professor. Um abraço e valeu, né? Essa sua mensagem. Obrigado, viu? Bom, eu conversei aqui com o professor Rodrigues Silva, que lançou alguns livros e que tem, assim, um trabalho muito prestado ao nosso país. Quais os livros que o senhor lançou, professor? Eu lancei 3 livros. Sistematização da antroponímia, que é sobre os nomes próprios pessoais. Relances à Vida, que é de crônicas e contos. E Meus Recados em Versos, que, como o nome diz, é de poesias. Professor Rodrigues Silva conversou com vocês aqui da nossa rede social.